A primeira informação que nós tínhamos aqui embaixo era que o ônibus tinha caído na Serra Dona Francisca e que tinha 8 óbitos no interior do ônibus e tinha 51 sobreviventes. Chegando lá era diferente, foi totalmente diferente. Tinha 8 vivos e tinha 51 mortos. O final de semana agora foi trágico e também de comoção no norte do estado e ainda no Paraná. Santa Catarina registrou o maior acidente rodoviário do estado e um dos maiores do país. Corremos lá ver lá na trilha, né? Subimos lá, tava o ônibus lá assim. Era muito chocante. Era terrível. E do momento do acidente eu recordo tudo. No momento que as pessoas acabaram ficando desesperadas, gritando. E só que é tudo muito rápido, eu não consegui, não é muita coisa que eu consegui ver porque é um momento muito rápido. Mas lá embaixo eu consegui ver tudo, né, toda a tragédia e é bem difícil conseguir lidar com isso. (14 de março de 2015). A maior tragédia envolvendo veículos terrestres em Santa Catarina deixa 51 mortos em uma das curvas da Serra Dona Francisca, na rodovia SC 418. A tragédia envolveu um ônibus da empresa Costa e Mar Turismo que seguia de União da Vitória com destino a Guaratuba, transportando 59 passageiros. Após 5 anos, histórias, obras paliativas e algumas intervenções judiciais vão tomando forma, mas ainda restam muitos destroços. O ônibus da empresa Costa e Mar perdeu os freios aqui na Serra Dona Francisca e desceu aquela curva, caindo uma ribanceira de 100 metros de altura. O acidente matou 51 passageiros que estavam a bordo. A tragédia chocou o país e repercutiu mundialmente. Apenas 8 passageiros sobreviveram ao acidente. Lucas Vieira é um dos poucos sobreviventes da tragédia. Hoje, com 22 anos, ele é pai e também vive um relacionamento. Na ocasião, o jovem foi a única vítima a conseguir sair do ônibus depois do acidente. Apesar de estar gravemente machucado, ele subiu a ribanceira e conseguiu chegar até a rodovia para pedir socorro. Na tragédia, Lucas perdeu a mãe e a irmã. Já seu sobrinho, Arthur, com apenas 2 anos na ocasião, também escapou com vida do acidente. A viagem ela já começou meio errado, né? No momento que a gente saiu aqui na Vitória, né, no dia 13, o ônibus acabou quebrando na altura de Mafra, né? A gente tava em ônibus em uma van e esse primeiro ônibus veio quebrar às 3 da manhã e a gente aguardou até as 4 horas da tarde do dia 14 para vir o outro ônibus solicitado pela empresa. E quando chegou esse outro ônibus, foi feita a junção do pessoal da van com o pessoal do primeiro ônibus que estragou pro ônibus que tinha sido solicitado, que era de 50 lugares. Apesar de ter sobrevivido à fatalidade, Lucas conta que é difícil conviver com as fortes lembranças do dia do acidente. Ele relatou que houve muito desespero no momento em que os passageiros perceberam que o ônibus estava sem freios. Eu recordo de tudo do momento do acidente. Inclusive fui eu que pedi o resgate. Eu estava acordado no momento e eu lembro de todo o agito dentro do ônibus. E na hora da pancada eu acabei desmaiando e acordando somente lá embaixo. O casal que resgatou Lucas nas margens da rodovia reside em Joinville e justo naquele dia resolveram passear pela serra. Eles se recordam que avistaram um adolescente, com 17 anos na época, todo ensanguentado e sujo de terra. O casal chegou ao local do acidente poucos minutos depois do ônibus ter despencado a ribanceira. Fui procurar o ônibus porque eu escutava o motor do ônibus ligado. Fui procurar o ônibus para desligar o ônibus. O ônibus estava tombado de lado. Eu subi, eu consegui ver todas as pessoas ali dentro. Escutei uma mulher gritando muito, pedindo por socorro pelo filho dela. Eu comecei a conversar com essa pessoa ali. E nisso minha esposa começou a gritar lá de cima. Eu pensei, bateram no nosso carro lá naquela curva. Foi isso que eu pensei no primeiro momento. E daí subi correndo. Jackson não se deu conta, mas quando ele descia a ribanceira, ele passou por Lucas. Sirlene, a esposa do socorrista, que ficou na rodovia, se recorda de como foi o momento em que ela se deparou com o garoto. Foi chocante, porque a gente não sabia ao certo o que tinha acontecido e de repente aparece um menino. Aí eu comecei a chamar o meu esposo, aí ele subiu e aí ele pediu ajuda para mais uma pessoa
E aí os dois colocaram o Lucas dentro do carro e aí a gente começou a descer a serra. Chegamos lá no São José, no Hospital São José, e aí o Jackson chegou e comentou com o pessoal, olha, caiu um ônibus e essa já é a primeira vítima. E a gente deixou o Lucas ali, a gente conversou com ele, disse que era para ele ficar tranquilo, que no outro dia a gente retornaria para conversar com ele. Após o acidente, Lucas ficou 3 meses na cadeira de rodas. Além das sequelas físicas e psicológicas, ele teve que reaprender a viver e lidar com as tristes lembranças da tragédia. A minha recuperação foi boa, né? Acabei ficando na cadeira de roda, né? Alguns meses, se não me recordo, são 4 meses, e fazendo tratamento em Joinville. Sequelas físicas eu fiquei, né? Eu tenho a perna machucada, apesar de não me atrapalhar em nada na minha vida, né? No meu trabalho, mas as marcas ficaram, me machuquei bastante. E a sequela psicológica é conseguir viver com tudo isso. Grande parte dos bombeiros que participaram das operações de resgate no dia do maior acidente da Serra Dona Francisca relutam até hoje para esquecer as tristes lembranças da tragédia. Lá pelas 17h30 estávamos retornando ao quartel central e no meio do caminho fomos acionados para um acidente na serra. Chegando no local, encontramos ainda algumas pessoas agonizando. Lembro que a gente atendeu uma criança de aproximadamente uns 5 anos. Ela estava no colo de uma senhora, que provavelmente é a mãe, porque a criança chamava pela mãe, né? Tentamos tirar ela estava com as perninhas encarcerada. Aí meu colega conseguiu liberar as pernas dela, nós tiramos e colocamos na maca de uma instituição que foi em apoio, se não me engano, o SAMU. Depois tive a informação de que ela teve 3 paradas no hospital e não resistiu. O bombeiro Leonardo André Vargas também foi um dos primeiros a chegar com sua ambulância no local do acidente. Assumimos uma vítima lá, uma vítima grave, levamos com o Águia até o Hospital São José, voltamos novamente e a partir de então não tinha mais vítimas vivas, só óbitos no local. Por conta do cenário com muitas mortes, alguns bombeiros optaram em reforçar o atendimento aos oficiais e demais voluntários que trabalhavam na remoção dos corpos. Recebemos a informação de que não havia mais sobreviventes, que os que haviam sobrevivido já tinham sido conduzidos e que havia apenas corpos no local para ser removido. Como no local já havia 2 médicos e mais a equipe de resgate atuando, então eu e a minha equipe, a gente optou por sair daquela cena e permanecer no posto de comando, preparando material para a gente ficar de prontidão para atender a equipe que estava atuando. A gente percebeu que por algum momento, algum dos nossos resgatistas iria ter um mal súbito, sofrer algum acidente, porque o local era de difícil acesso. Tinha bastante gente gritando, né, chorando, tinha criança chorando, tinha alguns vivos, né, que foi os 8 que foi tirado, né, e tinha bastante sangue, bastante fezes, bastante vômito, então um cenário assim bem difícil de trabalhar, sabe? Foi uma das primeiras ocorrências que abalou mais nós, né? E foi uma ocorrência bem de grande vulto, de bastante pessoas e Moradores que residem próximo ao local do acidente contaram que ouviram um barulho muito forte pouco antes das 17h30. O ônibus bateu justo no local onde algumas crianças brincavam minutos antes do veículo despencar a ribanceira.
A dona de casa Roseli de Oliveira contou que pela trilha aberta pelo seu genro, os bombeiros traziam os corpos e as vítimas que sobreviveram à tragédia. Corremos lá ver lá na trilha, né? Subimos lá, tava o ônibus lá assim. Até hoje, quando a gente lembra, né? É muito feio. Muito triste também, né? Meu Deus. Tinha crianças pequenininhas, tudo, né? Eu até segurei um menininho no colo ainda. Que ele pedia pela avó dele, é muito triste. Foi aqui neste local que as equipes de resgate que trabalharam naquele dia colocaram os corpos das 51 pessoas que morreram no acidente. O sargento da reserva Sandro Ludovico Mack, que comandava o posto 4 da Polícia Militar Rodoviária na ocasião, coordenou parte das operações de resgate e a retirada do ônibus da ribanceira. Ele também elaborou o boletim de ocorrência de acidente de trânsito sobre a tragédia, que é o maior boletim destas ocorrências em toda Santa Catarina. Isso a gente estava prestando relatórios, o telefone 198 não parou de tocar um segundo, não parar um segundo mesmo, desligava, voltava a tocar. O Instituto Geral de Perícias esteve no posto 4 dias após o acidente para verificar alguns detalhes do ônibus envolvido na tragédia. Foi aberto os tambores de freio e foi verificado que o motorista tinha usado o freio disco, por isso que ele vidrificou e não aguentou a descida e entrou em disparada. E foi constatado também que ele tinha ingerido bebida alcoólica, cerveja. Passe o tempo que passar, os tristes momentos do maior acidente com transportes terrestres de Santa Catarina irão ficar marcados para sempre na memória de cada uma das pessoas que acompanhou de perto o desfecho da tragédia. Aos bombeiros fico muito grato por tudo que eles fizeram ali no momento. Eu sei que estava fora da realidade deles, né? O resgate foi feito conforme o coração deles dizia. E as pessoas que me salvaram, que é o casal, né? Eu sou muito grato, são meus anjos da guarda, pelo pessoal de Joinville que, quando aconteceu o acidente, abraçaram a causa junto, foram até o hospital para ver se a minha família ou eu não estava precisando de alguma coisa, sem ao menos me conhecer. Então, sou muito grato por tudo, que Deus abençoe muito a vida deles. É uma ocorrência assim que é marcante pra gente, principalmente porque na cena a gente viu bastante óbito de crianças, entende? Fica marcado a criança no colo, em óbito, já coberta. Na realidade a gente vem com aquele pensamento difícil, né, cara? Tinha criança, tinha idoso, é um cenário meio complicado assim de trabalhar, sabe? Mas a gente tem que fazer, né? Realmente, sem dúvida, para quem esteve no local atuando como nós tivemos, ela se torna inesquecível, não tem como deixar de ser inesquecível. Aí quando eu sentei no carro para ir embora, aí começou a vir o peso, né? Aí eu lembro que eu fui chorando até em casa. É um sentimento que você jamais sentiu, digamos assim, nesses 8 anos? Assim, uma ocorrência fora do comum, né? Então eu lembro que eu cheguei em casa, sentei na varanda e fiquei umas 2 horas olhando pro nada, assim. E assim, Sirlene, se você pudesse dar um recado pro Lucas, assim, agora, né, tendo em vista ali tudo que você acompanhou aquele dia, se ele tivesse aqui hoje, assim, o que você diria, assim, para ele? Eu diria para ele aproveitar essa segunda oportunidade que Deus deu para ele, que na verdade ele nasceu de novo naquele dia, e que ele consiga aproveitar cada oportunidade que o Senhor colocar na frente dele, né? Na vida dele, todas as oportunidades, porque todos os dias da nossa vida é uma oportunidade de a gente fazer algo, né? De a gente viver, de presenciar, de abraçar a filhinha dele que é tão linda, de abraçar os familiares. Devemos sim chorar por aqueles que foram, mas valorizar ainda mais aqueles que ficaram.